Olá pessoal, no nosso vídeo dessa semana vamos ver a diferença entre uma entrevista semi-estruturada e uma entrevista estruturada. Vamos começar pela entrevista semi-estruturada. Então, o primeiro ponto que a gente deve destacar é que a entrevista semi-estruturada é um modelo de entrevista mais flexível. Então, por que a gente pode dizer isso? Porque você tem um roteiro prévio, tá certo, para essa entrevista, mas permite que você inclua novas questões no decorrer da conversa. Então, no momento que você considerar mais oportuno, você pode inserir uma nova pergunta, não tem problema nenhum. Você está levando ali como se fosse um roteiro de entrevista, umas questões, mas se você quiser alterar alguma coisa na hora, não vai ter problema nenhum. Então, dessa forma, o diálogo ele vai ficar mais natural e dinâmico, porque realmente vai ser como uma conversa, né? E aí é muito importante respeitar o tempo do entrevistado. Por quê? Porque como é um método espontâneo, então é importante que você deixe o entrevistado falar à vontade, né? Novas questões, elas podem surgir a partir das respostas que ele está te dando. Então, ele está dando uma resposta para você, de repente você pode ficar com uma dúvida, com alguma coisa, ou você vê ali uma oportunidade de aprofundamento a partir daquela resposta dele, e aí você já pode colocar uma nova pergunta para aprofundar e assim você conseguir mais dados. A vantagem é exatamente essa. Você vai adequando, né, a entrevista às características do entrevistado. E aí uma coisa importante para você observar é que não há padronização de alternativas para as respostas, ou seja, esse tipo de entrevista, as perguntas elas são abertas e o entrevistado ele vai respondendo de forma mais livre. Então você não vai dar alternativas de resposta nenhuma para ele. Você vai colocar a pergunta, aquela pergunta aberta, eu vou já mostrar aqui o modelo para vocês. Então você vai colocar aquela pergunta aberta e você vai deixar ele falar à vontade. Então, a entrevista semi-estruturada é um modelo muito utilizado em pesquisas qualitativas, né? Por que isso? Porque a pesquisa qualitativa, ela requer profundidade nas respostas. Então, a entrevista semi-estruturada vai dar exatamente esse suporte, né? Por quê? Porque você pode incluir novas perguntas no decorrer da conversa, você pode até mudar a ordem das perguntas se você quiser. Tudo vai depender daquele momento da conversa. Do que está fluindo ali entre você e o seu entrevistado, então você pode fazer as alterações que você achar necessário naquele momento. Por isso que a gente coloca que é um modelo flexível, né, de entrevistar. E aí, como elaborar as questões, certo? Então, as perguntas, elas devem ser retiradas todas do seu referencial teórico, né? Então, por que isso? Porque você não pode perguntar nada no seu trabalho que você não escreveu. Você vai precisar desse referencial teórico, você vai lendo o referencial teórico e você vai vendo, eu posso perguntar sobre isso, eu posso perguntar sobre aquilo outro, né? Então, dentro do que você escreveu, o que é que você pode perguntar? E aí, depois, você vai precisar fazer o confronto, né, dessas respostas que você está coletando aqui na entrevistação estruturada. Você vai precisar fazer o confronto das respostas do seu entrevistado com o referencial teórico. Por isso que nesse momento aqui da entrevista, você precisa retirar todas as questões de assuntos, né, que já foram abordados. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. No exemplo, vocês vão ver, né, as questões abertas e aí como é que a gente pode estar fazendo, né, conduzindo essa entrevista. Então, aqui eu tenho o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, né, eu tenho um trabalho aqui, é um TCC. E aí, quando você vem aqui, se você vier, então, o trabalho dessa autora, quando eu venho aqui na página 25, você vai ver que ela diz o seguinte: para a coleta de dados foi utilizado o grupo focal e também entrevistas semi-estruturadas com os discentes. Então, você já entende qual é a característica dessas entrevistas. Ela foi colocando aquelas perguntas e foi deixando os alunos falarem livremente. E a partir da fala dele, ela poderia até incluindo novas questões, né? Então, se a gente quiser dar uma olhadinha nesse questionário, como é que ele fica organizado, então se você vier aqui na página 53, você vai ver o roteiro, e aí você tem aqui as questões. Por exemplo, na letra A, vocês conseguem prestar atenção na aula enquanto anotam?
Pronto, então ali, os alunos, quando ela faz essa pergunta, os alunos já vão respondendo e ela, de repente, de acordo com aquela resposta que ela está obtendo ali, ela já pode colocar uma nova pergunta. Tu não é obrigada ela vir aqui para a pergunta B. Quais os motivos que te levam a fazer essas anotações? Essa pergunta, de repente, pode ser a terceira pergunta, pode ser a quarta, né? Então não tem problema. Tá certo? O importante também é você prestar atenção, né? Porque você precisa abordar essas perguntas aqui que você está considerando fundamentais no momento do seu trabalho. E aí você presta atenção que tem algumas questões que ela até colocou aqui os autores. Estou aqui embaixo. Então, o que é isso? Isso aqui é para um controle dela, né? Então, essa pergunta aqui foi feita com base nesses trabalhos, né? Por isso que eu coloquei para vocês que as perguntas, elas precisam sair do referencial teórico, quer dizer, eu tenho que ter um autor ali que tenha falado sobre aquele assunto, tá certo? Porque senão eu não vou conseguir, né, realmente fazer a análise e a discussão desse resultado depois. Então, voltando aqui para a apresentação, é importante a gente colocar que você pode iniciar com perguntas mais gerais e depois ir se aprofundando. A ordem que você vai fazer as perguntas. Então, você pode começar com perguntas realmente pessoais dela ali, do dia a dia, características, tudo dela. Perguntas mais fáceis, né, para ela responder, tá certo? E aí, depois você vai colocando as perguntas mais complexas, né? As perguntas que realmente ela precisa pensar um pouco mais, tá bom? E aí, a gente vem agora para o modelo de entrevista estruturada. Então, como é esse modelo de entrevista estruturada? Você tem uma relação fixa de pergunta. Então, veja que é bem diferente do que a gente tinha visto, que era a entrevista semi-estruturada, né? Ou seja, eu tenho um roteiro e eu vou seguir esse roteiro sem fazer nenhuma alteração. Então, eu não vou incluir e nem vou alterar a ordem de questão. Todos os entrevistados, eles vão responder exatamente as mesmas perguntas e exatamente na mesma ordem, né? E aí, qual é a vantagem de uma entrevista estruturada? Vai ser mais fácil para você comparar as respostas, no caso aqui nesse modelo. Por quê? Porque todos seguiram a mesma ordem para todas as entrevistas. Então, para comparar, vai ser melhor porque há 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que responderam, elas responderam exatamente as mesmas perguntas, né? Na mesma ordem, do mesmo jeito que você fez. E aí a entrevista, ela é mais rápida, né? Então, ela naturalmente vai ser uma entrevista mais rápida porque ela não vai ter variação. A entrevista semi-estruturada, ela tem variação porque você pode estar jogando ali novas perguntas, né, de acordo com os dados que você está coletando naquele momento. A estruturada não, só são aquelas perguntas, né? E aí, quando terminar aquele roteiro que você está levando, a entrevista ela termina. E aí, qualquer pessoa pode realizar. Por quê? Porque qualquer pessoa com conhecimento do roteiro, ela pode realizar. O entrevistador, ele não interfere porque as perguntas são restritas ao que está no formulário, tá certo? Então, ela é mais uniforme para todos os entrevistados, né? Então, eu posso estar fazendo um trabalho com um grupo de 3 autores, por exemplo, 4 autores, e a gente fazer essas entrevistas estruturadas ao mesmo tempo, né? Então, como são as mesmas perguntas, não vai ter problema nenhum, tá certo? Qualquer pessoa pode fazer, né, ali aquela coleta de dados que não tem problema. Então, como exemplo, a gente pode colocar as entrevistas do IBGE e pesquisas eleitorais, por exemplo. A entrevista do IBGE, vou mostrar aqui o formulário para vocês, então vocês vão ver que são exatamente as mesmas questões, tá certo? As mesmas questões para todo mundo. Não vai ter alteração, né? Então, só mostrando aqui, para exemplificar, aqui a gente tem um formulário, tá certo? Um formulário do IBGE, né? Então, o que é que Gil diz, né? Então, eu não sei se vocês conhecem o livro de Gil 2019, eu vou deixar a referência do livro dele aqui na descrição desse vídeo. Então, Gil diz que essa entrevista estruturada é uma modalidade de pesquisa mais adequada em levantamento de campo. Assim, quando você quer fazer com muita gente, por quê? Porque esse tipo de entrevista vai possibilitar rigorosos procedimentos de análise estatística que você vai precisar fazer se você tiver uma amostra muito grande. Então, se eu tenho muita gente, meus dados eles devem ser analisados, né, com base em técnicas estatísticas. Então, não se aconselha um tipo de entrevista desse se você deseja profundidade, porque veja bem, o tipo de residência que você mora, você tem essas opções aqui para você marcar, certo? Então, assim, você não deixa praticamente aquela conversa livre, né? Não é aquela conversa livre entre
entre duas pessoas. Então aqui ele tem pouco espaço, tá certo? Para estar marcando, para estar colocando aqui as respostas dele, né? Então veja que é um negócio, um formulário, né? Bem fechado, bem estruturado, e todo mundo vai responder as mesmas questões, todas as pessoas entrevistadas. Então esse aqui é um exemplo, né, de modelo de pesquisa estruturada. Tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido. Esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um abraço e até a próxima.